Queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo. Só um momentinho, capítulo 13, verso 17. Deixa eu abrir meu celular aqui porque tem algumas coisas que eu quero tratar com os irmãos essa manhã, ou aqueles que vão escutar à noite pelo nosso canal do YouTube. Já aproveita, dá aquele like, nos ajuda, compartilhe. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Todos acharam? Capítulo 13, verso 17. Aqui estamos diante de uma narrativa onde Deus está libertando o seu povo. Eu vou estar lendo e logo em seguida vamos tratar aquilo que Deus colocou no meu coração. Êxodo 13, 17 está escrito assim: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. E diga comigo, estava mais? Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependesse, vendo a guerra, e tornar ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subindo os filhos de Israel à terra do Egito, armados, e tomando Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente, ajuntando os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazeis por subir daqui os seus ossos convosco, os meus ossos convosco. Assim partiu de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvens, para guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. E é somente até aí. E essa manhã, eu queria tratar com os nossos irmãos sobre a caminhada. Porque aqui, Deus começa falando. E quando Ele tirou o povo da mão do faraó, Ele começou a guiar o povo para o deserto. E existia um caminho mais fácil. No versículo 1 nos fala que existia o caminho mais fácil. Mas primeiramente eu queria que os irmãos entendessem até quando, como chegou no verso 13. Porque temos os versos anteriores e a Bíblia nos narra que Deus ele fez uma promessa, e a promessa começou lá atrás em Abraão. E essa promessa ela foi seguindo. Deus prometeu a Abraão que colocaria o povo numa terra que mana leite e mel. Uma terra boa, uma terra próspera. Só que por ventura e por acontecimento daquilo que Deus queria, porque nada acontece na nossa vida por acaso, José, um dos filhos de Jacó, foi levado ao Egito.
E no Egito sabemos que José passou por algumas dificuldades. Ele foi vendido como escravo. Ele viveu na casa de Potifar, foi acusado pela mulher de Potifar, foi à prisão. E tudo isso era um processo de Deus. E quando Deus tem algo para fazer na sua vida, existe um processo e devemos respeitar esse processo. Às vezes a gente queremos nos desviar do processo ou do propósito. E José, em momento nenhum, ele se desviou desse propósito. José, em momento nenhum, ele saiu daquilo que Deus queria para a sua vida. Ele foi íntegro. E por ele ser íntegro, e por ele seguir o propósito de Deus, Deus fez que ele prosperasse. Dentro da cadeia, ele foi reconhecido e se tornou por um cargo que nem existia no Egito, que era governador do Egito. E José, dentro do Egito, ele somente não mandava mais que o rei. Mas ele simplesmente era algo importante, ele era uma pessoa importante, porque Deus tinha um processo. E o processo que Deus tinha era com o povo. E um povo escolhido dele. E nós somos povos escolhidos de Deus. E você entenda que você, por você ser um escolhido, não vai deixar de passar processo. Por você ser um escolhido, você não vai deixar de seguir aquilo que Deus propôs na sua vida. E José simplesmente, ele honrou aquilo que foi proposto na vida dele. Ele não se desviou, nem para a esquerda e nem para a direita. Ele teve um caminho reto. E através desse caminho que ele seguiu, Deus começou a fazer aquilo que ele queria. Porque Deus tinha profetizado que o seu povo viveria como escravo 400 anos no Egito. Mas havia um momento que Deus ia se lembrar do povo. E às vezes você está em lugares que você está achando que você está esquecido. Não está. Deus, Ele vai lembrar de você. Só que simplesmente a gente tem que saber que existe um momento e a hora certa. Não é qualquer momento. Não é qualquer hora. É a hora de Deus. O momento que Deus determinou. E aí começamos, vendo o livro do Êxodo, a libertação de Deus. Porque se lemos no capítulo 1, vamos lá, no capítulo 1 de Êxodo, a preocupação do faraó era uma. Porque o faraó que conhecia José, pastor Gilmar, como governador, esse faraó morreu e veio o próximo. E o próximo já não conseguiu, ou não conseguiu não. O próximo não conheceu José como aquele homem. E aí simplesmente eles começaram a sofrer opressão no Egito. E no capítulo 1, o faraó, que foi no capítulo 1, no verso 8, ou no verso 7, vamos dizer assim. E os filhos de Faraó frutificavam e aumentavam muito, e multiplicavam. E multiplicavam-se. Foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se enchia. Depois levantou um rei novo, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito poderoso do que nós. Ei, usamos sabiamente para que não se multipliquem. E acontecendo que vindo uma guerra, eles também não se ajuntem com os vossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. Então aqui se levantou um novo faraó, ou um novo rei, né? Só que ele tinha uma preocupação, porque ele via que o povo era numeroso, que o povo crescia. A Bíblia nos fala que os hebreus multiplicavam, e rapidamente.
Então, o que eu entendo disso daqui é que um povo escolhido, ele sempre vai se multiplicar. Um povo, quando ele é escolhido, e esse povo era um povo escolhido, e nós somos um povo escolhido de Deus. Então o diabo ele sempre está de olho, porque você está multiplicando, porque você está crescendo. E simplesmente ele quer te oprimir. E aqui, a Bíblia nos narra sobre isso, que o povo se multiplicava e crescia cada vez mais. E um povo escolhido de Deus é isso. A multiplicação é paulatina, vamos crescendo. Esse ano nós comemoramos 7 anos de igreja bereana. E durante esses 7 anos, eu estou aqui com eles há 4. Eu não estou aqui desde o começo. Eu vi um pouco do crescimento, mas não vi o início. E todo o início, ele tem um propósito. Se vemos a igreja bereana, eu estou usando a igreja como aquilo que eu quero. Se vemos a igreja 7 anos atrás, era uma coisa. E hoje é outra. A igreja cresceu. Então, a igreja escolhida por Deus. E aqui a preocupação do faraó era o quê? Que o povo se multiplicasse. Que o povo crescesse mais. E o inimigo, ele está preocupado. E você acha... Quinta-feira o pastor falou uma coisa aqui que aquilo foi muito interessante. Porque o diabo ele está sentado simplesmente numa cadeira, confortável e só olhando. Você acha que não está acontecendo nada, mas ele está olhando. No momento certo, pastor Gilmar. E essa é a mesma coisa que o povo que crescia, o inimigo só estava de olho. Porque o rei aqui tinha se tornado o inimigo daquele povo. Porque um povo que estava dentro da sua terra, mas crescia mais do que eles. E há momentos da nossa vida que Deus nos faz isso. Há momentos que estamos em lugares estranhos, mas continuamos crescendo. Porque o crescimento vem de Deus. Não vem de mim, não vem de você, é de Deus. Se Deus te colocou em lugar estranho, seja sal. Se você está em um lugar estranho, continua crescendo, não para. Continua o seu propósito. Um propósito tem que continuar. A sua vida não é fácil, a caminhada de um cristão não é fácil. E se vemos que a caminhada do cristão não é fácil, porque há momentos que Deus nos tira da nossa zona de conforto e colocamos nós em lugares difíceis. E aqui, quando eu aceitei a Jesus como o meu único e suficiente Salvador, eu achei que a vida ia ficar mais fácil. Não minto para os irmãos. Você vem do mundo numa facilidade, às vezes você conquista coisas com facilidade. Quando você não está na presença de Deus, mas aquilo não é de Deus. Porque o que é de Deus é bênção, o que é do mundo é conquista. Às vezes você... eu conquistei tal coisa. É só uma conquista. Mas aquilo que vem... As bênçãos, a própria Bíblia nos diz que as bênçãos de Deus, ela não traz dores, ela acrescenta. Ela acrescenta na nossa vida. E se você é colocado em terra estranha, em lugar estranho, continua. Não pare. A opressão não pode te parar. Você, com dor, machucado, mas você tem que continuar. Porque um dia Deus vai se lembrar de você. Foi Ele que te colocou lá. E aqui começa essa narrativa, no capítulo 1, dizendo que o povo crescia. E no capítulo 2, continuou o processo de Deus. Que nasce um homem. E esse homem, o nome dele é Moisés. A Bíblia nos fala que a mãe de Moisés viu Moisés e achou ele bonito. Só que esse faraó, voltando um pouquinho mais, para não perdermos o raciocínio, voltando no verso 1, porque eu vou acabar pulando o raciocínio, ele deu uma ordem. E isso está descrito lá no capítulo 1, no verso 15. Ele deu uma ordem às parteiras, que todo filho homem que nascesse no Egito, matasse. Que era para matar. Ou seja, o inimigo, ele está vendo o seu crescimento. E na oportunidade certa ele fala, mata. Porque não é para você continuar crescendo. E quantas vezes nós não vivemos essa opressão?
Às vezes estamos em um lugar que fala, vamos morrer. Não dá mais. Senhor Deus, eu não aguento mais. Eu vou morrer. Eu vou parar. Quantas vezes, Gilmar? Gilmar contou o testemunho do menino aqui. Testemunho que ele parou. O porquê que ele parou? Ele achou que Deus não estava com ele. E aquele momento talvez ele tenha errado. Mas Deus nunca desampara o seu. Deus ele nunca escolhe ninguém para deixar morrer no meio do caminho, não. É se levantar a opressão, o inimigo ele te oprime. O inimigo fala, vai morrer, eu vou matar. Mas se você está com Deus, você vai continuar caminhando. Você não vai parar. Deus não levanta ninguém para parar. E simplesmente Moisés, nasce Moisés. Agora eu vou continuar no capítulo 2, nasce Moisés. E a mãe de Moisés, vendo que Moisés era bonito, ficou com ele 3 meses. Mas uma criança de 3 meses, ela chora, gente. Ela tem cólica. E chegou um momento que a mãe de Moisés não podia mais ficar com ele. E ela pegou um cesto, passou betume, eu vou resumindo, passou um pino e colocou ele dentro do rio Nilo. Só que quando Deus tem um propósito, eu digo novamente, ele nunca vai desamparar. Porque quando Moisés foi colocado dentro do rio Nilo, quem vem descendo? Ou vai tomar banho ao rio? A filha do faraó. Ele foi colocado dentro do cesto e sua irmã estava de longe olhando. Midian era a irmã de Moisés e ela estava olhando ele. E aquele cesto dentro do rio. Só que a filha de Faraó viu, e ela viu que era um menino hebreu. Ela falou, um menino hebreu, ele é bonito. E ela decidiu ficar com ele. Só que, novamente, o propósito de Deus, ele se cumpriu. Porque Midian, irmã de Moisés, chegou e falou, quer que eu chame a ama dele? Ou quer que eu chame uma ama para ele melhor? E ela falou, vai e busca. Só que a ama, naquela época, era uma cuidadora, Gilmar. Pastor, né, Gilmar? Era uma cuidadora. Só que ele foi chamar a ama, e a ama era a mãe do menino. O quanto Deus é bom, porque o menino ele foi criado dentro da sua casa, e outra, a filha do faraó pagou para aquela mulher criar. Então ele foi criado dentro da sua casa, com a sua mãe. Ou seja, uma criança criada com a mãe, no laço da mãe, ela vai ser uma criança diferenciada. Então Deus, novamente, ele mostra que o propósito dele nunca é em vão. Que toda vez que ele te tirar de algum lugar e te mandar ir, vai. Vai porque no meio do caminho tem providência de Deus. No meio do caminho, Deus não vai desamparar, pastor Gilmar. No meio do caminho, Deus ele está contigo. O difícil é a gente, às vezes, enxergar isso. Porque os nossos olhos se vendam. Aqui ninguém é anjo ou super-herói. No meio da sua caminhada, você vai se frustrar. As dores, às vezes, vão bater tanto em você que você vai falar, eu vou parar mesmo. Mas no outro dia, Deus vem e envia o Midian. E fala, vai, ainda você está na sua casa. Você está no lugar, amado. Porque Moisés ele foi criado em sua casa. Eu vou dizer para você, qual que é o melhor lugar do mundo? Não é a sua casa? Uma criança, você vê a Clarinha, ela abraçada o braço da Socorrinha agora. Você imagina uma criança sendo criada com o afeto da mãe, com o carinho da mãe. E ali foi o que Deus fez. E Moisés cresceu. Só que um belo dia, Moisés ele foi criado com toda a natureza do Egito. Sabemos que ele era hebreu, mas ele foi criado. E um certo dia ele foi à aldeia do povo hebreu. E ele viu um egípcio batendo no hebreu. E ele foi defender o hebreu. Ou talvez separar aquela briga. O que de fato acontece é que ele acabou matando aquele egípcio. E ele enterrou ele ali.
E no outro dia ele viu uma nova briga. E essa nova briga era 2 hebreus brigando, pastor Gilmar. E Moisés novamente foi tentar apartar a briga. E o hebreu falou, o que você vai fazer comigo? O que você fez com o egípcio ontem? E Moisés teve medo e fugiu. Ele fugiu porque ele sabia se aquilo chegasse aos ouvidos do faraó, ele seria morto. E ele fugiu. E chegando a um poço, ele viu pastores e pastoras. Só que os pastores, por ser homem, eles estavam desrespeitando as pastoras. E Moisés tomou a frente. E ali, ele deu água para as ovelhas daquelas pastoras. E elas foram embora. E quando chegou em casa, o seu pai, que chamava Jetro, falou, por que vocês chegaram em casa cedo hoje? Elas, porque nós encontramos um homem e ele nos ajudou a dar água para o nosso rebanho. E o sogro de Moisés, que se futuramente se tornaria o seu sogro, falou, traga ele. Traga ele. E olha que momento crucial. Porque novamente ele teve abrigo. E novamente o processo de Deus não desamparou. E novamente aquilo que Deus tinha de fazer, ele ia fazer. E Moisés começou a cuidar das ovelhas do seu sogro. E ele deu a sua filha, chamada Zípora. E Moisés casou com ela e teve filhos. Só que um certo dia Moisés ele decidiu levar o rebanho das ovelhas para outro lado. E chegando no deserto ele viu algo diferente. E de longe ele viu um anjo. E ele via a sarça pegando fogo, mas não se consumia. E quando você vê algo diferente, se você não tem medo, você quer se aproximar. Se você vê algo diferente no final da igreja, com certeza, se você não sentir medo, você vai querer se aproximar daquilo. E ele se aproximou e disse que a voz de Deus bradou de dentro daquela sarça. Aleluia. E Deus disse para ele, tira a sua sandália, que aqui é um lugar santo. Ou seja, de qualquer forma, Deus vai cumprir o processo. Mas você não vive na presença de Deus de qualquer jeito. Deus falou para Moisés, tira a sandália que você está no lugar santo. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas não levam à presença de Deus aquilo que Deus colocou em nossas vidas como lugar santo. Talvez as pessoas não vejam e não tenham mais essa reverência, que é quando chegar na presença de Deus se deleitar. Hoje, talvez, as pessoas estão andando na presença de Deus de qualquer forma e acham que Deus tem que o abençoar. Não é assim. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Na sua casa são suas regras, não são? Para as pessoas, às vezes, entram na sua casa, até o convidado, mas eles vão seguir a regra da casa. Eles não vão chegar abrindo o armário, pegando o que tem que pegar, não. Vai seguir as regras da casa. E a mesma coisa, se você estiver na presença de Deus, você tem que seguir as regras de Deus. Não é de qualquer forma. E Deus falou com Moisés. E falou para Moisés, eu tenho escutado o sofrimento do meu povo. E Deus ordenou que Moisés ia falar com o faraó. E Moisés simplesmente fala, como que eu vou falar com o faraó? O que dá a entender que Moisés era gago, né, pastor Gilmar? Que dá a entender que ele falava alguma coisa. Ele, como que eu vou falar? Como que ele vai me ouvir? Deus simplesmente mostrou que era com ele. Joga essa vara no chão. Ele jogando a vara, virou uma víbora. Ele falou, pega pelo rabo. E virou de novamente uma vara. E ele, esse é um sinal que eu sou contigo. E é o sinal que você vai fazer diante do povo, para mostrar que eu sou com você. Só que Moisés questionou a Deus, que ele não falava bem.
E aí Deus pegou e falou para Moisés, por acaso, Arão, não é o seu irmão? Eu estou mandando ele vir. Ou quer dizer, Deus já tinha uma providência. Ele sabia que Moisés ia questionar, mas o seu irmão falava bem. Então, por acaso, Arão não é seu irmão? Eu estou mandando ele vir. E aqui eu estou resumindo para me chegar aonde no texto que eu li. Eu não estou fugindo do texto, eu estou explicando, introduzindo o assunto, até onde chegar o deserto. E Deus simplesmente, Arão não é seu irmão? Então vamos fazer o seguinte, eu falo contigo e você fala com ele. Mas o propósito de Deus não pode parar. Moisés talvez questionou. E a Bíblia nos diz que Deus foi matar Moisés. Nos fala que Deus foi matar Moisés. Só que sua mulher, sendo sábia, pegou seu filho, cortou o crepúsculo e passou o pé direito dele. E aquilo se tornou como uma aliança com Deus. E o propósito de Deus cumpriu, porque Deus falou, você vai falar com o faraó. E tem outra coisa, eu vou endurecer o coração dele. Então o coração duro de faraó não foi alguém que endureceu, foi Deus. Porque no meio do processo, você vai encontrar com coisas duras. No meio do processo, você vai encontrar com coisas que talvez você fala, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou, está duro demais, para mim não dá. Mas foi Deus quem fez. A própria Bíblia nos diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E foi lançado 10 pragas no Egito. 10. Deus fez chover pedra. Deus fez os homens ter úlcera. Piolho. Acabou com a plantação. E foi indo. Mas a última, e é aonde voltaremos, lá para o capítulo 13, que Deus coloca o povo no deserto. E aqui começamos o capítulo 13, Deus falando sobre a Páscoa. E para libertar esse povo, Deus ia matar todos os primogênitos dos egípcios. Todos. Só que para os hebreus eles falaram, vocês vão matar o novilho, vai oferecer em sacrifício a mim e vai passar o sangue no umbral das portas. E por onde o anjo passar e tiver manchado de sangue, ali ele vai pular. Ou seja, a porta da sua casa é ungida por Deus. Quantas vezes o inimigo não passou na porta da sua casa? Quantas vezes o inimigo não tentou entrar na sua casa? Mas escuta aqui, uma casa consagrada a Deus, consagrada a Jesus, o inimigo ele pode até tentar, mas ele não entra. Ele não entra, pastor Gilmar. Ele não entra, pastor Ederson. O sangue, aquele sangue representavam simplesmente uma aliança, um livramento de Deus. Jesus fez isso pelas nossas vidas. Jesus ele deu o seu sangue por nós. E agora eu queria tratar com os irmãos o que eu comecei a ler, que é o capítulo 13 e o verso 17, que diz assim, aconteceu que deixando o faraó ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Então, quando Deus colocou o povo no deserto, tinha um caminho mais fácil. Não existia um caminho mais fácil aqui? Não existia o caminho mais fácil? E aí eu vou perguntar para você, quando você trilhou pelo caminho que Deus te colocou, você foi pelo mais fácil?
Porque o difícil é isso, né? Quando Deus ele te põe no propósito, você sempre quer ir pelo caminho mais fácil. A Bíblia nos diz, Jesus, numa narrativa ele diz bem assim, entrai pela porta estreita. Porque larga é o caminho que conduz à perdição, né? Então é a porta estreita que te leva à vida eterna. E aqui Deus colocou esse povo no deserto, tinha um caminho mais fácil. Mas para seguir o seu propósito, nós vamos pelo mais difícil. Porque é o seguinte, quando Deus ele nos pega, e tem uma palavra que pode ser até jargão, mas eu já vi muito isso. Às vezes você vê assim uma digital no seu corpo escrito Deus. Quando Deus simplesmente ele te pega e te põe pelo caminho do deserto, ele quer colocar a digital dele em você. E um dia eu pesquisando sobre esse negócio digital, se nós formos medir nossa digital, alguma coisa assim, nós estamos aqui um pouco mais de 15, 20 pessoas, nenhum é igual. E se for milhões, é diferente. Porque a sua digital é única, é sua. Quando Deus te pega, Ele quer colocar a digital dele em você. O povo vivia no deserto, ou o povo vivia no Egito. O povo estava com o costume do Egito. E quando você chega na presença de Deus, você chega cheio de costume do Egito. E aí Deus, Ele te conduz a um caminho. E esse caminho não é para te matar, esse caminho é para mostrar que você é dependente dele, pastor Gilmar. E Deus, ele seguindo por esse caminho, ele tinha um propósito. Ou melhor, dois. O primeiro era tirar os vícios do povo do Egito e colocar suas digitais. O segundo é que o povo não se arrependesse e voltasse para trás. Eu comecei falando aqui na nossa narrativa. E aqui ninguém é super-herói. E quantas vezes você não pensou em voltar para trás? Às vezes vira e mexe, você sempre dá uma olhadinha para trás. Mas aí Deus vem e faz você olhar para frente. De alguma forma você vai olhar para frente. E aqui Deus tirou o povo do Egito. E o povo clamava por Deus. O povo estava na escravidão. E Deus o tirou. E levou ao caminho do deserto. Verso 18 diz, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E sucedeu que os filhos de Israel da terra do Egito, armados, subiram da terra do Egito armados. Deus fez aquele povo rodear pelo deserto. E se continuarmos lendo os próximos versículos, Deus fez isso de propósito. Para o faraó achar que o povo estava perdido, e vamos resgatar esse povo. Confundindo a mente de faraó, porque faraó falou, Deus tirou ele, mas está perdido. E quantas vezes você olha, ou as pessoas olham para você e falam assim, esse irmão aí está perdido. Porque Deus usa os loucos para confundir os sábios. E às vezes as pessoas veem o seu propósito, veem o que Deus está fazendo nessa vida. O que esse cara está fazendo na presença de Deus? Ele está perdido, está nada. Ali é propósito de Deus. Às vezes Deus está fazendo você rodar no deserto e nega achando que você é louco, mas não é não. Talvez o rodar no deserto você está conhecendo o território. Porque Deus, ele caminhava com aquele povo rumo ao Mar Vermelho. E o que aconteceu no Mar Vermelho, pastor Gilmar? O mar se abriu, o povo do Egito vinha atrás e o mar se fechou. E se fechou com quem dentro? Então o propósito de Deus, ele sempre vai se cumprir. Porque Deus fez aquele povo caminhar, mas o propósito dele ainda estava cumprido. Ele colocou aquele povo no deserto. Mas só que o propósito, Deus sabia o que ele ia fazer. Deus sempre sabe o que ele vai fazer.
Sempre ele sabe o que ele vai fazer. Verso 19 diz assim: E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente, ajuntamente aos povos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazeis, pois, subir daqui os seus ossos convosco, os meus ossos convosco. Ou seja, José ele morreu, e antes de morrer ele fez um pedido, que quando o povo saísse daquela terra, levasse seus ossos. E aqui, simplesmente, José sabia quem ele era, que ele estava vivendo em terra estranha. E que nesse momento, ele não queria que os ossos dele, ou a lembrança dele ficasse no Egito. Que levasse com o povo de Deus. E aí uma pergunta eu faço para você. Você sabe quem você é na presença de Deus? O que você está representando na presença de Deus? Porque aqui José, simplesmente, ele não queria ficar em terra estranha. Ele queria subir com o povo. Para onde o povo fosse levar seus ossos, porque ele sabia de onde que ele vinha e para onde ele ia. E no verso 20, e eu vou correr um pouco, porque está encerrando o tempo, eu não gosto de passar do tempo. Assim partiu de Sucote e, acampando em Etã, a entrada do deserto. E aqui o povo estava na entrada do deserto, ele não estava no deserto ainda. E agora começa o crucial. Porque quando se entra em deserto, irmã Socorrinho, você se causa dependente de alguma coisa. E aqui Deus levou o povo para mostrar que eles não eram dependentes mais do Egito, e sim dele. Como se vê, eu nunca fui no deserto, mas já vimos muito e assistimos muito. Como funciona o deserto? É um lugar escaldante, sol tremendo na cabeça, e de dia diz que é um grande vento, então se torna frio. Verso 21, e o Senhor ia diante deles, de dia como a nuvem, para guiar pelo caminho, e à noite como uma coluna de fogo, para alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Então, durante um dia, tinha proteção. Durante a noite, também tinha. Então, quando Deus te coloca no deserto, Ele te protege. A proteção de Deus não desamparava daquele povo, irmãos. De dia, tinha sombra. De noite, tinha vento, tinha frio, mas tinha uma coluna de fogo. Ou seja, sua caminhada pelo deserto, você nunca vai caminhar sozinho. Deus sempre vai estar com você. Deus, Ele sempre e sempre vai estar contigo. Não importa a dificuldade, Deus está lá. Em tempo de escuridão, Deus é luz. Em tempo de frio, Deus te aquece. Em tempo de sol escaldante, Deus é seu refrigério. Mas Ele nunca vai deixar de desamparar. A providência de Deus, ela sempre está na vida do cristão. Sempre. Eu pergunto aqui, e que se levante um, que desde o momento que ele aceitou a Deus, que ele entrou pelo deserto, que ele caminhou com Jesus, se faltou alguma coisa. Você já passou por momentos e todo mundo apertado, dificuldade, mas faltar nunca faltou. A providência de Deus sempre teve. Ele sempre levanta alguém para te ajudar. Mas nunca há de faltar. Aquele que passa com Deus pelo deserto, ele vai ter abundância. Porque a promessa de Deus era uma terra que manava leite e mel.
Mas para você chegar nessa terra, você vai ter que passar pelo deserto. E finalizando no verso 22, está escrito assim: e nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A presença de Deus, ela nunca desamparou daquele povo. O povo murmurou no deserto. Faltou água, teve água. O povo murmurou que não tinha o que comer, que no Egito tinha, que no Egito tinha carne. Deus fez um monte de codorna para aquele povo comer. Ó, Macê, o povo murmurava que tinha fome e descia maná do céu. O povo que mais viu milagres foi esse povo, mas não acreditou. Descia maná do céu, tinha água, tinha providência. Tinha um alfaiate no deserto, a roupa deles nunca envelhecia. A caminhada deles pelo deserto foi 40 anos. E durante 40 anos não faltou nada para esse povo. Só que eles reclamavam contra Deus. E se tem alguma coisa que o crente tem que parar de fazer e aprender de Deus, e isso eu me coloco também. Porque quando fala em crente, nós se abrange o corpo. Eu faço parte do corpo. É parar de reclamar no deserto. É parar de murmurar contra Deus no deserto. É parar de se levantar contra Deus no deserto. Se Deus o colocou lá, continua. Se a caminhada está difícil, Pai, me ajuda. Eu estou com sede, Deus vai prover água para você. Pai, eu estou com fome, vai descer maná para você. Mas Deus não vai desamparar. Está na hora da gente aprender a calar a boca e parar de murmurar contra Deus quando Ele lhe coloca no deserto. Porque se Ele está te colocando no deserto, tem providência dEle. Para a minha casa, tem providência para a sua. Então, o que a gente aprendemos dessa palavra hoje? Que quando Deus o guia por algum lugar, Ele está te guiando para um lugar de bênção. Ele não está guiando você para o deserto para te matar no deserto. Deus está te guiando para no futuro você entrar numa terra que mana leite e mel. Então, que a gente possamos ficar com essa palavra. Esta manhã, esta tarde ou esta noite, eu não sei que momento nossos irmãos possam estar assistindo ou escutando essa palavra. Mas eu quero dizer para meus irmãos do YouTube, do Facebook, os irmãos que nos seguem, que no meio do deserto Deus tem providência para a sua vida. Que no meio do deserto ainda existe água, ainda existe pão e existe um Deus que te protege. Que Deus abençoe. E eu agradeço a minha oportunidade.